Olá, bom dia. Estamos de volta aqui com o podcast Formosa Pode Mais. Passamos aí 30 dias afastados, sem nenhuma gravação. Nós estávamos com outras prioridades, mas muita gente me procurou e pediu para que a gente voltasse à atividade, porque o podcast Formosa Pode Mais se tornou um instrumento de comunicação a serviço do povo de Formosa. Aqui a gente vai trazer sempre pessoas que possam contribuir com o debate dos problemas e também apontar soluções para o nosso município, contar a história de alguma pessoa que tenha como contribuir. Vai ser sempre assim. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Gabriel. Gabriel é um menino que nasceu em Brasília, mas é filho de de uma pessoa de Formosa do Rio Preto, Zenaide. Zenaide, que é filha de seu Salvador, que mora aqui na Lagoa Seca. Zenaide foi minha aluna, rapaz. Minha aluna aqui, quando eu estagiei no magistério, ela foi minha aluna. E esse menino nasceu lá e hoje é vereador na cidade de Posse. Hoje ele está com 29 anos, é da Polícia Civil, investigador da Polícia Civil e tem contribuído muito com seu mandato lá na cidade de Poços de Goiás. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu acho que Formosa vai agradecer muito a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem o sangue de Formosa do Rio Preto nas veias. E você, fique à vontade aqui, meu irmão. Desde já, muito obrigado, Bira, aí pelo convite. É Isso um aí. prazer estar aqui no podcast. A todos vocês aí, cidadãos aqui de Formosa do Rio Preto, essa cidade maravilhosa. A gente sempre está vindo aqui passar férias, né? Ver os familiares. E é sempre um prazer estar aqui, visitar todo mundo. A gente não tinha muito contato, né, Bira? Era Assim, mais ali pessoalmente online, não. pessoalmente não. Foi um prazer conhecê-lo. Agradecer a oportunidade de estar aqui trocando informações, né? Que política, gestão pública é isso. É troca de informações, né? Resolução de Com problemas, certeza. que a gente sabe que tem muito, não é verdade? E eu espero que nós possamos agregar em algo, né? Sempre bem-vindo aí uma opinião de fora aqui para dentro, bem como trazer também, levar, né, as experiências aqui do senhor para o meu município. Com certeza aí vai agregar muito para nós. Eu sempre tive notícias suas, sempre pelo Instagram, a gente conversa É, por mensagem, pelo WhatsApp, mas eu acho que assim, a minha amizade com o Zenaide é que nos aproximou, né? Essa confiança. E eu tenho o prazer de conhecer você, que eu tenho certeza que é uma pessoa superdotada, é um menino que, que venceu na vida com muita dificuldade, seguindo os passos e aproveitando os ensinamentos que a sua mãe te deu, seus pais te deram, né? Você, por exemplo, você é policial civil, não é isso? isso, Como é que é a atividade de policial civil lá? maravilhosa. Antes de entrar para a política, era um sonho que eu tinha, que era me tornar um policial civil. Desde então, ali aos 15 anos de idade, 16, procurei a me informar, né, o passo a passo para passar no concurso público, vi ali a dificuldade que era e tive que tomar algumas decisões na vida, abdicar de Ah, muitas coisas, né? Era um jovem, estava com 15 para 16 anos, então a gente sabe que o jovem ele é afoito, né? Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele não quer esperar. Então foi uma dificuldade muito grande, mas tive disciplina, parei, abdiquei de muita coisa. Não era muito de sair, mas as saídas com os amigos, controladas, contra sem tudo, exageros. tudo. E falando da minha mãe, né, da Zenaide, ela é um exemplo para mim. A minha mãe, meu pai, minha família como um todo. Eu tive o apoio familiar, foi muito importante, foi crucial para que eu conseguisse a aprovação nesse concurso e me tornar a pessoa que eu me tornei. A gente sabe que a base familiar, ela é um pilar muito importante, não é verdade? Então, por volta dos 16 anos, eu comecei a estudar para a Polícia Civil. Vi que tinha a possibilidade de entrar através de um curso sequencial,
que é uma faculdade que é de nível superior, porém com a Tem isso no duração Goiás, né? em Goiás tem, ela atende vários concursos do Brasil. Bahia também, o edital da Bahia também aceita. E depois a gente faz a complementação na faculdade que deseja. Mas você me deixou curioso porque você se formou com quantos anos? Porque você passou no Uhum. concurso da Polícia Civil Isso. com 17 anos de idade. É porque funciona assim. Aos 17 anos de idade, eu fiz a prova da Polícia Ah, Civil. Depois que a gente faz a primeira prova, o senhor sabe, mas é bom a gente explicar aqui para os ouvintes, né? Depois que a gente faz a primeira etapa, que é aquela prova objetiva, a gente tem outras etapas que pode demorar até um ano ou mais. E entendi. geralmente, de praxe, exige-se o diploma na data da posse. Entendi. Então dá tempo da pessoa terminar ali sua faculdade, dá tempo de fazer um curso sequencial que tem a duração, por exemplo, de um ano, que foi no meu caso. E o meu prazo, ele foi muito apertado. Pra você ter uma ideia, eu peguei meu diploma na segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, eles me exigiram o diploma, depois de todas as etapas. Então, naquela época, a gente não tinha esses mecanismos de pedir final de Entendi. fila, mandar de segurança para pedir final de fila. Coincidiu tudo. Então foi na fé, Final de viu? curso. Foi na fé. Pois Gabriel, ele é muito antenado em tecnologia, redes sociais, ele se comunica muito bem. Para vocês ficarem sabendo, tem o Instagram dele que é muito movimentado. Eu queria pedir a produção aqui para ver se dá para colocar na tela. Mostra aí o perfil dele, Gabriel. Você é conhecido como Gabriel da Civil, porque Esse username aí, né, vamos dizer assim, certo. população que começou a me chamar, vai lá no Gabriel, igual o Gabriel, não, dá civil. Se falar Gabriel Batista, ninguém sabe quem é, não. Então, sobe mais um pouco aí. Então, quem quiser gravar aí, entrar no perfil do Gabriel underline Dá da civil. Civil, tudo ligado. Tem muita coisa boa aí, eu já. Tem um termo aí que fala que a gente fica fuçando o Instagram. Stalkeou, já Já stalkeou. stalkeei aí. Põe um vídeo aí, aqui no um vídeo bacana dele aí. Aí é o nosso trabalho de fiscalização, Esse aí? informação. É. Então, se eu estou aqui, pai, mãe, irmã, amigos, esposa, é graças a Foi na sua vocês. posse? Todos Esse dia foi um dia especial que estava minha que família, sabem de amigos, vocês onde fazendo concedia parte. alguns títulos de Isso vai cidadãos ficar gravado possenses para Poxa. amigos. Foi muito importante. por esse tipo de coisa. Então, Ei, e aí, seu primeiro mandato é este? meu primeiro mandato é este, né? Ainda estou vereador e acho que pode até desligar o áudio já. Em Acno. Vamos aí. Maravilha. Meu primeiro mandato, estou ainda vereador pelo meu município e só tenho a dizer que eu estou apaixonado pela política. Eu costumo dizer que nós nascemos políticos. Entendi. Nascemos políticos. É muito difícil uma pessoa que não tem o perfil, não é impossível, né? Porque a gente tem técnicas de postura, oratória, né? Tem várias técnicas que dá para aprimorar aí esse lado extrovertido, político da pessoa. Mas eu acredito que a gente nasce político. E tive alguns insights na família através do meu pai. Por quê? Nós saímos, toda vez que a gente ia na padaria, ia em algum lugar, demorava 3 horas. Porque Ia aquela conversando com as outras atenção, aquela pessoas. conversa com todo mundo, aquela coisa. E meu pai, rapaz, não aguento andar contigo mais não. Você tá parecendo vereador. Aí eu comecei a colocar isso na cabeça, a procurar saber mais sobre a política em si, porque até então eu era um jovem que tinha se dedicado ao concurso público, ali estava empossado no cargo. Depois, eu comecei a empreender, abri uma academia de musculação, loja de suplemento, essas coisas. Passei a ficar conhecido no município de Posse. E devido a isso, o meu pai viu essa desenvoltura política e eu comecei a tomar gosto e estudar mais sobre a coisa pública, sobre a política em geral. E foi aí que despertou aquela vontade e comecei a pesquisar sobre o que se eu poderia sair da minha função e assumir a política, o que que ia acontecer.
e comecei a pesquisar sobre tudo. E vi que aquilo era um propósito. Igual nós estávamos Propósito. conversando mais cedo. Propósito. A política, ela é propósito. Eu já sou concursado. Se nós fôssemos olhar só salário, só a parte de salário, eu não iria, falar a verdade. Então, se não for um propósito, de fato, para ajudar a população, não faria sentido Esse é o maior eu me propósito do tornar político. vereador. Agora, como que um jovem, né? Que a gente vê uma dificuldade da juventude, como você falou, todo mundo nasce político, mas nem todos afloram e muitos que afloram não engajam na política, deixa que outras pessoas ocupem os espaços. O que é que você tem a dizer para a juventude de Posse e a juventude de Formosa do Rio Preto como incentivo na participação do processo político da nossa cidade? Esse é um tema que eu tenho um carinho muito, muito grande, porque nós fazemos alguns trabalhos no município de Posse com incentivo do jovem tanto à política quanto para a vida pública. Então, essa questão do jovem, eu costumo dizer o seguinte: o jovem, você já participa indiretamente da política. Você já compartilha conteúdos de Conteúdo. prefeito, seja ele na forma dinâmica, mais didática, né? Às vezes uma forma de um TikTok, de um Instagram, mas a gente já participa. Então, veja bem, você não vai ter como cobrar algo que você não participou. Então, a nossa legislação ela prevê aquele jovem que tem 15 anos, que completa 16 até 6 de outubro, poderia tirar o título até o dia da eleição, né? Pode influenciar Poderia, com a sua poderia opção. influenciar. Então, olha a importância, você jovem, você poder participar da escolha do seu representante, você poder falar, eu que coloquei aquele Bira na prefeitura. Eu que coloquei e está fazendo uma ótima gestão, assim, assim, assado. Você vai ter orgulho daquela escolha. Ou não. Exatamente. Ou não. Também tem a outra opção de você escolher algum representante e ele também não se destacar. Mas você vai ter participado, você não vai ter sido omisso, né? Você não vai ter ficado em E, cima do muro. e aproveitando esse gancho, a gente vê que a juventude participa realmente, mas poderia participar mais. Porque tem um dado que é importante a gente tocar, porque uma política mal feita, por exemplo, na educação, quem é a primeira vítima? É o jovem. É o jovem. Ele que vai sofrer as consequências de uma saúde que não é estruturada, uma saúde que não tem qualidade, um jovem, uma criança que não tem direito, que tem desrespeitado o seu direito de merenda escolar, de transporte escolar. Então, assim, a primeira pessoa a ser prejudicada na política é a juventude. É a juventude, exatamente. E você jovem que está apto a votar, você tem que botar na tua cabeça o seguinte: se você está angariando ali o bem para o seu município, traga outras pessoas, outros jovens, ou os familiares, Exatamente. porque a gente tem o poder, todo mundo tem o poder de influenciar seus amigos. Quando eu falo influenciar, eu falo até mesmo ajudar, porque existem muitas pessoas que ainda não sabem. E, aproveitando o gancho, como que você vai escolher o seu candidato? Essa é uma pergunta que eu até faço Quais aqui são os eu critérios, faço né? até aqui pro Beira, né, Beira? Como que é a escolha do seu candidato? Isso tem que ser feito. Você vai votar por quê naquela pessoa? Porque ela tem serviço prestado, porque ela trabalha pelo município dela, ou por uma troca de alguma coisa. Tudo Eu isso tem que ser sempre, pensado. eu sempre falo para a juventude para ter um critério básico. Primeiro, a educação, né? Porque o jovem está em fase de formação e quando ele tiver com 25 anos, ele não teve a educação no tempo certo, é prejuízo, amigo. É prejuízo. Em segundo lugar, você tem que ver aquela proposta que vai lhe garantir um futuro, porque não adianta só você estudar, né? Não adianta você ter uma formação, você ter um diploma, se o mercado de trabalho ele é fechado para a juventude. Ela é dificultoso para o jovem ingressar no mercado de trabalho. Então, aquelas propostas que definem como prioridade o desenvolvimento deveria ser o critério mais importante para definir o jovem, o voto
principalmente da juventude. Exatamente. Isso vai de encontro à função típica do político, do candidato a prefeito, do candidato a vereador. Jovens, vocês precisam saber de fato as funções de cada poder, não é verdade? Porque nós no Brasil hoje nós temos uma briga muito grande de forças paralelas e cada uma quer mostrar maior poder e muitas das vezes não fica claro qual que é a função de cada um. Eu, como vereador, por exemplo, eu recebo muitos pedidos. Eu até entendo algumas situações que, às vezes, por questões culturais, Cultura. tradicionais, determinados pedidos, Seriam aqueles pedidos que benefício próprio? benefício próprio, Imediatos, né? imediatos. Imediatista. Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado com a eleição desse tipo de candidato. Como é que Aquele foi a sua primeira eleição? Você gastou quanto, amigo? do meu bolso, nem um centavo. Como é que Nem um foi isso? centavo. Que milagre! Foi um milagre mesmo. Na minha eleição, eu coloquei explícito no meu feed, lá embaixo deve ter. Eu coloquei bem assim, pessoal, não dou dinheiro. Se vocês quiserem projetos, se vocês quiserem de fato um vereador que vai fiscalizar, que vai intermediar o povo perante o poder executivo, aqui estou. E virei vitrine, porque a gente sabe que a política ela tende a ir pelo outro lado, né? Então, a partir do momento que eu fui contra todo mundo, não sou filho de posse, me tornei cidadão Cidadão. possense. Não tinha família em posse, somente a graça do povo que me elegeu. Então, isso gerava uma inveja muito grande. Então, eu virei vitrine. A partir daí, eu tive que fazer uma política mais um pouco agressiva. Tive que ficar muito exposto. Comecei a sair muito na mídia, a postar muito. E eu tocava na ferida dos vereadores que costumam se eleger da outra forma. Não direcionando para Entendi. ninguém. Uma coisa bem geral. Então, eu falava muito Uma da lei eleitoral. propositiva, né? Era uma campanha Exatamente. propositiva. E baseada na lei eleitoral. Então eu colocava lá, você aí, ó, você quer votar nesse candidato que tá te prometendo isso, 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 isso. Era bem, era bem explícito o meu objetivo na política. Fui o terceiro mais bem votado do meu partido, tive 329 votos. E eu entrei e quem votou em mim votou por capacidade, porque eu me apresentava uma pessoa capacitada, eu preciso me sentir capacitado para exercer o cargo. Claro, claro. Como um fiscal do Estado, já com experiência em fiscalização, eu me sinto capacitado para fiscalizar o prefeito, bem como quem puder entrar no meu Instagram vai ver que eu fiscalizo de fato o prefeito da minha cidade. Então, assim, essa questão de a função típica do vereador, ela precisa ser estudada. Então, vocês jovens, vocês população, antes de escolher o candidato, estuda bastante o candidato e a proposta para ver se está de acordo com a função dele. Se o que ele está Claro. te oferecendo de fato E é da qual foi o função. seu nicho? Porque você é policial, é investigador, é da Polícia Civil, mas aí todo mundo pensa assim, não, ele foi eleito por causa da função lá da Polícia Civil. Como é que foi? Qual foi o seu nicho de eleitor? Isso é uma questão bem polêmica lá. Muitas pessoas pensam que eu fui eleito pela segurança pública. Eu tenho alguns apoios na segurança pública, sim. Porém, lá na delegacia, na época, nós tínhamos o quê? 12 policiais no máximo, e nem todos a gente conseguiu transferir os títulos, porque me recordo que no período eleitoral nós estávamos com Covid, Verdade. pandemia. Então, o atendimento presencial ele passou a ser online e estava com uma dificuldade muito grande. O site estava muito cheio. Não consegui transferir os títulos de todo mundo. Então, meu nicho, meu reduto, ele é simplesmente muito espalhado, ele é diversificado. Zona rural. Zona rural, já fiz muito trabalho comunitário na zona rural. Na época que atendia um município vizinho, tinha muita zona rural que a gente atendia. Então você acaba conhecendo ali o morador, aí tem aquele carinho, aí
te dá um frango, você dá em troca outra coisa, fica aquela amizade legal, almoça lá no final de semana, você vai construindo uma Você se amizade. conecta, amigo. Você se conecta. Você tem que se conectar com o eleitor. De alguma forma, Exatamente. você tem que ter a confiança. A Exatamente. confiança. Por isso que política é trabalhosa, mas ela é prazerosa porque tem esse lado de se conectar com as pessoas, saber qual é o seu problema, tentar resolver e também se divertir, por que Com não? A certeza. gente vai ali na zona rural e diz assim, olha, vai ter uma galinha lá em casa. Quem é que não quer comer uma penosa, pô? Então, Então a gente vai, conhece os filhos, conhece os netos, é, e aí vai criando essa conexão. Mas o que eu quero destacar é que foi bom você ter sido eleito, porque Posse tem 34 mil habitantes, salvo isso, engano, exatamente. 8 mil a mais do que Formosa do Rio Preto. Lá tem 13 vereadores, aqui tem 11 vereadores. Nossa. E você foi eleito pela base do atual prefeito, Foi. né? Foi Pela a base do base. atual prefeito. Mas hoje você é da oposição. Como é que é a oposição? Vamos. Como que você passou? Esse tema é bom demais, porque a pessoa, quem tá de fora pensa assim, ué, tava do lado de cá, já veio pro lado de lá, como é que funciona isso? É falsidade e tal, não sei o quê. Então veja bem, gente, nós votamos no candidato acreditando que ele vai fazer determinados projetos, determinados serviços. A gente acredita. Pensando Não que ele ia ser bom mesmo, né? pensamos que É. seria bom. Que não seria uma porcaria que a gente coloca lá que Exatamente. só pensa nos interesses próprios. Exatamente, não tem como a gente É, adivinhar. A gente vai acreditando, a gente acredita desacreditando, né, exatamente. da política. Hoje, a visão geral é mais ou menos assim. Fui eleito na base. Hoje, o nosso prefeito lá, ele está numa situação difícil com relação ao relacionamento com a Câmara. Os poderes estão em conflito constante devido único e exclusivamente às ações dele. Como que eu virei oposição? Isso é uma pergunta que até É, algumas pessoas de posse, ó, isso vou é até olhar para importante essa câmera aqui, esclarecer. ó, população de posse. Por que virei oposição? Foi Cite por três interesse exemplos. próprio? Foi. Cite três exemplos, Ele tá não igual. te deu dinheiro? Foi por isso? Cite três exemplos, né? Primeiro, eu era líder de governo do atual prefeito, então mostra que tinha Tinha uma uma confiança. afinidade, tinha uma confiança, e comecei a correr atrás de conseguir recurso para o nosso município, que essa é uma das funções do vereador, trazer recurso para o nosso município. No caso de Goiás, a gente tem a Lego, que é a Assembleia Legislativa, que fica em Goiânia, e tem também o Congresso Nacional, que também a gente consegue emendas parlamentares. Então, o primeiro ano, o vereador, o prefeito, o primeiro ano é para organizar a casa, é para conhecer a função, é para correr atrás das emendas, para que no outro ano, né, elas comecem a chegar, comecem a ser desenvolvido obras, enfim. Então, eu tinha uma série de coisas que eu tinha solicitado. Em Poços, nós precisamos de arrumar várias questões de infraestrutura, locais que morrem pessoas, por exemplo, rotatórias perigosíssimas que tem encontro Por falta de uma obra simples. de uma obra simples e não é por falta de recurso. Por quê? Eu, quando tomei posse como vereador, no primeiro dia de mandato, eu fui na rotatória mais importante do município, que é a rotatória conhecida como Curva do Vento. Gravei um Certo. vídeo e fiz a solicitação para o município e para o estado, para a Goinfra, para que seja feita uma rotatória lá. Eu crente que em no máximo uma semana estaria pelo menos iniciando as obras, porque se tratava de uma rotatória pequena. Nós tínhamos, aliás, no projeto pelo menos ainda tem uma parceria público-privada, onde pode ser feito com a mão de obra do presídio, inclusive. Claro. E ficou um valor muito ínfimo. Eu lembro que de bloquete tinha dado algo em torno de 15 mil, 16 mil. Isso para a prefeitura é totalmente viável, né? Então, foi se prolatando, o tempo foi passando e não foi realizado essa obra. Comecei a ficar com a orelha em pé. Fui em Goiânia e consegui uma emenda para a reforma da praça, de um setor chamado Setor dos Funcionários, onde as pessoas que ali residem me procuraram para reformar. É uma pracinha grande.
pelo que você está falando aí, havia um boicote, então, né? Boicote. Agora, se ele boicotava um aliado, representante, líder de Imagina governo... o que ele não faz com E o ele teve povo. maioria na eleição? Não. Ele teve Ele virou maioria na Câmara. E hoje, como é que ele está a Hoje situação ele dele? tem um vereador. Nossa, mãe de Deus. Ele só Ei, tem um não vereador. tem jeito não, velho. Eu não sei se no Brasil tem outro que fez essa De façanha. 13 ele Ele só é tem... muito ruim. Só tem um. Só tem um. É muito ruim. Será Muito que os ruim. 12 estão Me errados e ele tá me certo? desculpa, eu não quero entrar na política de posse, mas esse prefeito é Será muito que os ruim. 12 estão errados e ele tá certo? Não tem cabimento. Mas eu quero destacar, Gabriel, é que você saiu do colo do... jeito de falar, né? Do ninho do prefeito, onde teoricamente estão as facilidades, né? Sim. O dinheiro, né? A facilidade de obra, de atender um pedido de um eleitor. E foi para o lado difícil, que é o lado da oposição. Quero te falar, aqui em Formosa é difícil. Aqui nós chegamos a ter maioria nesse mandato agora, nos últimos 4 anos, mas tem alguns vereadores, poxa, que não conseguem viver sem a teta do prefeito. Eita. É difícil. O eleitor quando vota, pô, ele vota no perfil dele. Ele está apostando na política que ele vai desenvolver ali junto com o prefeito, ou fora do prefeito, é porque não concorda. Mas quando você pula, né, de forma assim, descarada, sem um motivo, igual você teve, o que acontece? Né? O eleitor, ele se sente traído, apunhalado. Exatamente. Mas você fez o contrário. Aqui nós temos vereadores. Eu até quero explicar para você que todo mundo pode fazer, mas Bira poderia estar entrevistando os vereadores aqui de Formosa, mas prefere entrevistar Gabriel, que é lá de Poços, não tem nada a ver com Formosa. Nós vamos ter a oportunidade. Agora, eu não podia perder essa chance de ter um jovem aqui em Formosa, que tem o sangue de Formosa, que brilha, né? E você teve lá, e deixar de entrevistar, até como incentivo para a juventude, esses que estão entrando agora, que nós temos agora um plantel de pré-candidatos a vereadores, nós temos vários jovens. Eles vão brilhar nessa eleição, tenho certeza que as suas palavras vão repercutir, né, na mente da juventude de Formosa do Rio Preto, e essas pessoas serão bem-sucedidas. Agora, tem um tema que me chamou a atenção de você, que você é muito tecnológico. Você gosta de tecnologia, combina comigo, porque eu também não consigo fazer nada sem tecnologia. Eu acho que o município ele tem que se modernizar para atender essa demanda da própria modernidade, né? Inclusive, Bira, esse é um tema que foi o estopim da minha saída da base. Eu represento hoje um instituto de tecnologia, se chama Smart City Business America, que é o SCBA. Nós temos congressos anuais de tecnologia para nos atualizarmos sobre tudo que há de mais novo no que tange a tecnologia. Desta forma, passei a me informar, eu como um operador da segurança pública, participante da Polícia Civil, juntamente com as outras forças, a Polícia Penal, Bombeiro, Polícia Militar, nós temos uma integração no nosso município maravilhosa. Existe um convívio maravilhoso. Então, eu comecei a pensar em um projeto tecnológico para posse. A exemplo de outros municípios de São Paulo, do Por Sul, exemplo, né? São José dos Campos, a São Paulo capital, o Sul, que é referência, entre outros municípios e estados que já estão avançadíssimos na questão tecnológica. Eu trouxe um projeto que deu muito trabalho para fazer. Deu muito trabalho para conseguir o recurso. Deu muito trabalho para tudo. Eu demorei, em média, 1 ano a 1 ano e meio para conseguir trazer a Polícia Militar. Fiquei sabendo que tinha um oficial que tinha feito já um TCC de posse com relação a câmeras a cercamento digital com câmeras. Peguei esse TCC, fui em uma das 3 ou 4 maiores empresas de tecnologia do Brasil. Hoje a gente tem aí a Highway, tem a TecnoIT, tem a New Line Tecnologia, entre outros. Estou nem fazendo propaganda para eles aqui não, tá? Não estou recebendo nada para eles. Tem realmente. São empresas de referência. Pegamos E o os que é bom, projetos... pode falar. Eu acho que tem que falar. Exatamente. Não é merchandising, não. Empresas de referência fizeram o projeto para posse. Tem o projeto pronto. É um vídeo monitoramento. A gente entraria com cercamento de vídeo
com câmeras com leitura de placas, que é o sistema de Leitura de OCR. placas. Então, olha só, a 3 quilômetros antes de chegar na cidade, a gente já tem um raio-x se está vindo gente com carro roubado para nossa cidade. Não é para ficar averiguando IPVA, não. É para averiguar carro roubado E e as furtado intenções de que estão circulando pela circulando cidade. pela Isso cidade. tudo monitorado pela Polícia Militar Polícia ou Militar, um outro em parceria ali em com tempo o real. município, em tempo real. Dentro da cidade, colocaremos câmeras com buscas forenses. Então, a gente pode buscar por cor de pele, por cabelo, por boné, cor de blusa e de calça. Então, o que que isso traria de benefício a curto, médio e longo prazo para o nosso município? Primeiro, a criminalidade iria cair drasticamente, porque todo local estaria Você monitorado. tem um case de sucesso, assim, em alguma cidade? São José dos Campos. Como é que foi lá essa São implantação? José dos Campos, nós tínhamos aí um percentual. Hoje, o percentual de resolução, a taxa de resolução de homicídio, ela é 30%. Ou seja, a cada 10 homicídios, 3 são 3. resolvidos. Lá, após a implantação do sistema de Smart City, sistema de vídeo, nós aumentamos a taxa de resolução de homicídios para 84%. Um salto. Olha só, de 30 para 84, ou seja, a cada E 10, essa 8 a taxa, 9. e essa taxa aumentando, vai refletir quê? Vai refletir no número, né? No Porque nome, as pessoas... bem-estar social, a Bem-estar população social. vai se sentir mais segura. Tranquilidade. Tranquilidade. Ah, mas o que que... E para os empreendedores, o que que tem de benefício? Até o comércio, até a atividade imobiliária. Por quê? Vai despertar o interesse das outras pessoas, dos outros municípios, a morar na cidade. Falou, quero morar ali, porque ali é seguro. Exatamente. O Atrai dono do pessoas. imóvel vai valorizar o imóvel dele, porque a procura vai ser maior. Então, isso é gestão pública, isso é administração pública. Eu acredito assim, todos aqueles que estão entrando na vida pública, que quer ter um cargo, um mandato eletivo, ele tem que ter isso em mente. Porque, poxa vida, é o básico. Você tem que dizer assim, poxa, eu quero sentar na porta da minha casa, né? Bater um papo com um amigo sem ter medo de passar uma pessoa, um criminoso, e meter a arma e tomar seu celular. Exatamente. Porque aqui em Formosa tinha muito disso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e dizer assim, Formosa deu uma melhorada boa na segurança. Hoje nós temos aqui a 86ª Companhia Independente da Polícia Militar, né, que é sob o comando aí do capitão Marcelo, que está fazendo um trabalho fantástico. O corpo, né, militar das pessoas, dos agentes da Polícia Militar, também aumentou em qualidade, né? Eles estão fazendo um trabalho bom. Isso está refletindo na criminalidade e é uma cidade que é relativamente tranquila, embora haja ainda um número grande de crimes, né? Mas acho que um projeto desse tem que ter essas parcerias, né? Mesmo que tenha um vídeo monitoramento, tem que ter a polícia. Porque eles é que vão interpretar, né? Eu até vou além, eu acredito que a base, a central, ela deve ser uma base ou na própria Polícia Militar ou na Guarda, se tiver no município. Municipal. Porque... Que é outro tema que diz respeito à Formosa, né? E também a posse, pois foi uma solicitação minha em 2021, porém sabemos que é exclusivo do prefeito a implantação. Exclusivo do prefeito. Porque gera despesa. Gera despesa, ele tem que correr atrás. Tem que ter o interesse do tem prefeito. Que ter o interesse. Não adianta, amigo, você que é eleitor, dizer assim, vou votar em Gabriel, porque eu sei que Gabriel vai implantar a Guarda Municipal. Ele não pode nem propor nenhum projeto. Exatamente. Nenhum projeto, porque é um projeto que significa aumento de despesa para o município. E a titularidade dessa iniciativa legislativa é do próprio executivo. Exatamente. Então, se o prefeito não quer, não sai. Se ele quiser, sai. Aqui em Formosa há uma demanda grande. Sabe que eu vou te dar exemplos de municípios ali vizinhos. Cabeceiras de Goiás. É menor do que Posse e já tem guarda municipal, porque o prefeito lá ele é interessado. Exatamente. E levou a guarda para lá. E esse vídeo monitoramento, muitas vezes alguns prefeitos falam assim, que é muito caro, que não sei o quê. Tem financiamento do Estado, tem financiamento federal,
né? Tem verbas federais destinadas à segurança pública. É tanto que o federal exige sempre um conselho de segurança pública dentro do município, né? Se eu Para te definir falar um as políticas. segredo, vai ter muita gente que não vai acreditar, mas o problema não é Não é dinheiro, de... é o prefeito ser interessado. Hoje nós temos, igual o senhor já falou, temos linhas aí de financiamento Depois e nós vamos tem. combinar esse senhor aí, viu? O senhor tá lá no céu, né? Hoje nós temos algumas modalidades, por exemplo, o BNDES, ele tem Beleza. interesse em financiar projetos que causam relevante valor social. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, existe a possibilidade, existe um fundo de recurso perdido no BNDES, que é um percentual do valor total que tem lá em caixa, que é para quê? Fomentar projetos que causem relevância social. E quando eu falo fomentar, eu falo bancar. Com É certeza. recurso Fundo perdido, é perdido. fundo perdido. Então, se o prefeito ele quiser fazer um projeto de tecnologia, não só de tecnologia, mas de infraestrutura, seja lá o que Mas aí, for. Gabriel, independentemente disso, Posse não é um município pobre, é? Não, posso Qual que é arrecadar. o A gente arrecada anualmente lá mais de 140 milhões de 140? E reais. por mês, mais ou menos uns 12 milhões. É nessa E faixa. se eu te falar uma coisa curiosa, que o cidadão possense, a cidadã possense, Formosa está aí beirando 28 milhões mesmo. Meu Deus do Com uma céu. população de 8 mil habitantes, menos do que Posse. O duodécimo da Câmara, que é 1 milhão e 400, 1 milhão e 500. Lá não chega a meio. Aí tem desculpa para não bancar um projeto desse Não que tem. custe, vamos estourar aqui, que custe 4 milhões. 4 milhões, poxa. Aqui em Formosa, eles trocaram aqui algumas hastes dos semáforos, salvo engano, 5, 6, 8 hastes. Não trocaram nem a tecnologia, gastaram 4 milhões e meio. Nossa. Colocasse um monitoramento aqui de vídeo, ia dar mais tranquilidade para as pessoas, ia facilitar o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar poderia estar ocupando seu tempo, fazendo a integração comunidade, Polícia Militar. Tudo ia se apaziguar e a nossa cidade ia estar melhor. Mas não é interesse. Como você falou, tudo é questão de interesse, não é de dinheiro. Principalmente em cidades. Desse valor aí, dava para fazer, além do monitoramento, dava para colocar nas escolas, aquela As ideia, escolas. né? Seria maravilhoso. Imagina Tem uma você, lei pai. federal que foi aprovada, que agora, com esses ataques às escolas, vai se tornar obrigatório um sistema de monitoramento. Existe um sistema que foi desenvolvido até pelos israelitas, né, que eles são muito tecnológicos, estão muito à frente do nosso tempo, que, por exemplo, se o aluno chega, já faz o reconhecimento facial, ele não precisa passar em catraca, não precisa nada. E o pai é avisado se ele foi ou não para a escola Olha que maravilha. por um aplicativo. Tá bom? Vamos ver isso. Olha que satisfação para o pai, né? Poder ter esse controle. Isso é maravilhoso. Então a tecnologia está a nosso favor. A gente tem que abraçar ela, porque ela traz qualidade, traz tranquilidade para as pessoas. A política é para melhorar a vida das pessoas. Se não for para isso, amigo, que saia da política, né? Exatamente. Exatamente. Então, voltando àquele assunto que nós começamos, sobre a questão da saída da base para a oposição, tem vários Então o motivo foi outros. esse. Tem vários outros motivos, né? De emendas, de requerimentos não atendidos, vários outros motivos. Esse daí foi só o estopim. Então, gente, o vereador ele foi eleito na base. Ele não está sendo atendido, não faz sentido ele ficar na base. Ele tem que ir para o outro lado mesmo. E vice-versa. Às vezes foi eleito na oposição. Não sei o caso daqui, né? Não sei, não conheço a política daqui. Mas vamos supor que tu foi eleito num cenário ruim, o prefeito começou a fazer um belo trabalho e você pode está aderir. sendo atendido e os seus eleitores estão sendo aderidos. Também pode aderir. Mas que fique claro, né? É. Que ele está indo porque o cara está sendo bom. E não E porque não está sendo porque bom está para sendo ele. pago, né? Exatamente. Que é o problema. Então, esse assunto de segurança, nós também vimos, eu li muito aqui a respeito de Gabriel, de Posse, e li também que o prefeito lá ele andou desrespeitando
a própria lei de responsabilidade fiscal, né? Uhum. Decisões da Câmara relacionadas a emendas impositivas, que eu acho que nem tem isso aqui em Formosa. Aqui o desrespeito é Né? maior. Eu acho. Aqui eu nunca ouvi falar que prefeito respeite emendas e nem se tem essa possibilidade de emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias que os vereadores votam e o executivo tem que executar. E lá ele descumpriu, né? E tem consequência grave para isso, não tem? Exatamente. Existem alguns crimes que o prefeito comete de responsabilidade, né? A gente tem o Decreto-Lei 201 de 67, artigo 14, prevê os crimes que o prefeito pode cometer. O que é isso, gente? Existem situações que muitas pessoas não têm ideia, uma ideia clara do tão prejudicial que é para a população. E vou trazer um exemplo bem claro, exemplo de posse. Atualmente o prefeito lá está sendo cassado mediante uma comissão. Já existe um processo? Já né? tem uma comissão processante, já ouviu as testemunhas e já ouviu o prefeito. Está em fase de intimação de recurso, notificação e daqui a pouco, dando tudo certo, se Deus quiser, Ele pode ser tchau para afastado. né? ele. Ele vai ser afastado com fé em Deus. Por quê? A população me cobra. Eu fui eleito, eu tive muitos votos na Ipueira, que é um povoado que eu vou com frequência. Ipueira fica a alguns quilômetros do município de Posse, o povoado pertencente ao município de Posse. Lá a gente precisa de estrada. Temos dezenas de requerimentos para a estrada, ele não nos atendeu. A minha emenda impositiva foi para Ipueira. Construção e reforma do postinho de saúde da Ipueira. O nome já fala, ela é impositiva, não é para o prefeito escolher onde é que ele quer. Poder discricionário dele Não é zero. existe, é zero. E o que ele fez? Não pagou a emenda. É um crime de responsabilidade que não tem o que defender. Ele não pagou. E não foi só essa, e não foi só a minha. Ele não pagou a do mamógrafo, que era para ser instalado no hospital. Ele não pagou a da educação, ele não pagou a da saúde, ele não pagou nenhuma emenda. Deu mais de 2 milhões e 900 de emenda parlamentar, de bancada dos vereadores. E por isso ele vai Por isso ele levar vai um cartão vermelho. perder o mandato por não ter atendido uma emenda impositiva do vereador, que são anseios da população. Então, nada mais justo a população que o elegeu, se ele não está atendendo a população, vamos tirar de lá. Tem alguns políticos antigos, aqui em Formosa tem muitos deles, que falam quando os vereadores cobram a regularidade, a legalidade das coisas, os vereadores são perseguidores do prefeito. Não é perseguidor, não, gente. Quem elege o vereador é o povo. Ele é o representante do povo. Quando o povo depositou a confiança nele, é porque sabia que ele ia ser daquele jeito. Exatamente. Então, se ele é correto, se o vereador é correto, por que o prefeito não tem que ser correto? Exatamente. Ele tem vida frouxa? É diferente dos demais agentes públicos? Não. O dinheiro é do povo e tudo tem que ser feito a favor do povo. E a emenda impositiva, ela tem essa gênese justamente na capacidade que a sociedade arrumou de mandar diretamente pelo seu representante dinheiro para aquela localidade. Exatamente. Eu queria fazer até um adendo nessa pauta. População, nós estamos aqui em um podcast que é um meio de comunicação. Nós precisamos nos informar e pesquisar as coisas. Por quê? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que aconteceu lá em Posse essa semana. O prefeito, por estar em processo de cassação, sabe o que ele fez? Ele fez uma reunião, chamou o pessoal da saúde, chamou ali a equipe dele e fez uma demissão em massa e falou que a culpa que era a de vocês. culpa era da Câmara porque ele estava sendo cassado. A gente está caçando ele ou é o orçamento da prefeitura? Pô, Olha só, a Câmara agora tem poder para exonerar pessoas. Olha que loucura. Então, se a gente tem para exonerar, a gente tem para contratar também. Vamos encher lá. Vamos encher. Não faz sentido. Então, gente, a política ela é muito engraçada também. Você sabe que aqui é pior, velho.
Eu tenho certeza. Eu não sabia que em Posse tinha essas malandragens, Tem, né? ali Essas fakes, tem. não. Mas aqui, agora na Semana Santa, todos os municípios aqui têm um costume, né? E aqui em Formosa também tinha essa tradição. Chega na Páscoa, pega uma cesta básica bem fornida, dá para a Uhum, população, o pessoal precisa. sim. Aquilo ali vem atender uma população menos assistida, né? Naquele momento ali, é uma alegria. E compra o peixe também, 15 mil quilos de peixe, Uhum. distribui. Aí ele comprou tudo, comprou a cesta básica, comprou o peixe, e aí eu acho que algum motivo lá, algum problema aconteceu, não sei. Ele inventou que era a oposição que estava perseguindo, que não ia dar. E não deu, Hum, não deu. Rapaz, caiu nas redes sociais, ninguém acreditou. Só aqueles mesmo puxa-saco hum. de primeira hora mesmo. Babão do prefeito. Aquele babão mesmo ali, aquele que fica ali engraxando o sapato dele o tempo todo, é que saía falando que ainda fala. E o próprio prefeito veio depois e explicou que não era nada daquilo, que era lei eleitoral, que não sei o quê. Sabe o que foi que aconteceu depois? Hum. Passado, esfriou o assunto, eles começaram a distribuir baixa-mão só para os dele. Eu soube que colocaram a cesta básica daquele saco preto, para ninguém saber que era um. Gente, Que ninguém. E saía distribuindo aí à noitinha, na calada da noite, só para os dele. Eu acho que é uma falta de respeito, falta né? de respeito. Acho que é pior do que Posse, velho. Olha, Posse perdeu 12 vereadores. E Formosa ganhou. ganhou. Mas só que o prefeito daqui é muito pior. É muito pior, em escala assim de 10 vezes pior. É, o de lá eu posso falar com propriedade, né? E os números estão aí. São 12 vereadores que eram da base que vieram para a oposição por não estarem sendo atendidos. Até exame foi cortado essa semana passada. Ele usou esse álibi que estava sendo caçado. Até exames foram cortados. Então isso é um desrespeito com a Aqui em população. Formosa, tem uma amiga nossa aqui, que é eleitora contra o prefeito. Ela veio aqui chorando. Precisa fazer uma endoscopia na filha dela. A filha dela tem 5 meses se queixando. Pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera, mas pode ser coisa bem pior, pode ser um câncer, alguma coisa. Ficou 4 horas lá esperando para falar com o prefeito para ganhar uma endoscopia, irmão. 4 horas. O prefeito chegou, ô, minha amiga, não posso agora não, porque é mês de vaquejada, nós estamos tendo muito gasto com a vaquejada. Gasta Mentira. 6 milhões na vaquejada e nega um exame de R$ 500 para uma pessoa que é notoriamente necessitada, que não tem condições de pagar R$ 500. Lem- Então, Lembrei é, de um detalhe que essa questão de ficar 4 horas esperando um prefeito me lembrou do tema, que é um tema que eu defendo, que é a desburocratização e e descentralização. descentralização da gestão pública. Por que não um aplicativo para a população marcar o exame, para a população já ir direto no dia e hora marcada para fazer? Para que falar com o prefeito para autorizar? Quer dizer então que só autoriza se for da base do prefeito, se não for, vai morrer? Vai É morrer. assim que funciona aqui? Acontece assim. Ou então é um tema que eu defendo, que é a desburocratização da coisa pública. E também o princípio da impessoalidade, né? Principalmente na área da saúde. Como é que você vai perseguir alguém na área da saúde, irmão? Eu acho que isso aí não permite que eu durma pro resto da vida. Se uma pessoa precisar de um exame, precisar de um especialista, e eu dizer assim, não, manda falar com o prefeito. Se ele disser que vota no prefeito, a gente dá um jeito, mas se Exato, não, larga para lá. Aí o cara exatamente. vai vender o porco dele, vai vender o bode dele, vender as galinhas, vender as cabras, vender tudo para gastar na saúde, quando seria um dinheiro para dar um alívio, um conforto para a família, poderia investir mais na educação dos filhos, mas não, está cuidando da saúde, que é dever do Estado, dever do município. Exatamente. Então a E a pré-campanha, irmão, como é que tá? tá maravilhosa. Eu só tenho Você a vai para a agradecer. reeleição. Venho para a reeleição a vereador. Acredito que tenho muito a contribuir ainda, né? Preciso de mais experiências e ajudar mais ainda o povo de Posse. Esses 4 anos aí foram anos que eu aprendi muito,
na questão de busca de recurso, aprendi como que funciona a coisa pública, aprimorei. E hoje nós temos um grupo aí que nos ajuda também muito grande, graças a Deus. E estamos firmes na pré-campanha. Semana passada foi uma semana de extrema estratégia e organização de títulos, né? Que nós Certo. estávamos Nós aí também aqui estamos. ajudando os amigos, né? Todas aquelas pessoas que me procuraram. Foi muita gente que procurou, querendo organizar a sua situação eleitoral. A gente estava focado nisso, terminou agora dia 8, e agora são as visitações na medida do possível que a legislação eleitoral nos permite, né? E eu vou rebater a pergunta. É. E aí, a pré-campanha, como é que tá? Rapaz, está de vento em popa, está animadora. Formosa, é complicado fazer política contra a máquina, Sim, porque pelo gigantismo mesmo da máquina, né? Porque é uma máquina que ganha 28 milhões por mês. E quando você tem um prefeito que inescrupuloso, que não hesita em utilizar os recursos públicos do povo de Formosa do Rio Preto para a política, para dar cargos, dar empregos em época de eleição, dar benécia, como o daqui faz, não é fácil. Mas hoje nós temos um cabo eleitoral muito forte em Formosa, que eu acredito que nos anima e nos coloca para frente nessa pré-campanha, que é o cabo eleitoral principal é o povo, uhum, né? A opinião pública. Então as pessoas estão clamando por uma mudança. A gente sente isso nas esquinas, a gente sente nas nossas visitas, nos abraços, nos clamores das próprias pessoas que chegam assim, Senhor, pelo amor de Deus, tira esse homem daí. Vamos dar uma oportunidade para a Formosa do Rio Preto. A juventude tem nos procurado muito. A juventude mesmo, essa juventude de 15 anos, 16 anos, que quer esporte, que quer lazer, que quer educação, que quer ter uma esperança na vida, né? Que quer ver um futuro próspero à sua frente. Essas pessoas têm nos procurado e têm nos animado. A classe política também está se organizando, porque aqui nós tínhamos 5 pré-candidatos na oposição e hoje nós já temos o apoio de Jabe Júnior, que é sobrinho do atual prefeito, mas que foi prejudicado por ele, também vai nos apoiar. Nós temos o ex-prefeito Formosa, que é Termosíris, com seus irmãos, né? São pessoas bacanas que já contribuíram para a Formosa do Rio Preto. Nós temos Augusto, que é um filho de Formosa, que também está nessa caminhada, mas a gente está intensificando nosso diálogo para ver se a gente faz uma composição. E o seu Adelar, né? O seu Adelar é um sulista, uma pessoa que veio para cá, quer participar do processo político e está nos permitindo também ter esse diálogo para a gente ter uma coisa em Formosa do Rio Preto, uma unicidade de candidaturas de oposição. Não porque eu quero, não porque a Adelar queira ou outro queira, é porque o povo está pedindo. E se o povo está pedindo, nós não podemos negar. Então eu acredito que esse processo está ganhando musculatura, está ganhando força. Tenho certeza que a população de Formosa do Rio Preto vai entender a mensagem. Nós estamos em pré-campanha, não pode pedir voto, mas a gente já está visitando, colocando o nosso ponto de vista. Hoje mesmo é uma oportunidade de estar aqui conversando com você, um jovem, né, que coloca as suas ideias de administração pública, tudo em prol de quê? Do bem-estar da população. A política só vale a pena se a gente visar o bem comum. E eu quero te dar aqui as últimas palavras. Eu acho que esse papo aqui não terminaria, pelo meu gosto, né? E com a palavra, meu jovem amigo Gabriel da Civil, vereador lá em Posse de Goiás. Quero finalizar aqui esse bate-papo, né, esse podcast de hoje, apenas agradecendo a oportunidade aqui de estar explanando um pouquinho da minha história, da minha experiência política, né? Espero ter contribuído aí contigo, com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. É sempre muito bom, porque não faz sentido nós guardarmos para si os nossos conhecimentos e experiências. Não faz sentido. Então, se você tem algo que você aprendeu, passe a informação adiante para que outras pessoas também aprendam e possam executar baseado aí nas suas experiências e tomar suas próprias conclusões
nisso, né? Nós estamos num país aí, no Estado de Direito Democrático, e isso é muito importante. Então, só agradecer essas pessoas, me coloco à disposição na medida do possível, né? Com a ajuda nossa, da nossa equipe, estamos aí juntos contigo nessa sua candidatura a prefeito pelo município de Formosa. Hoje, com o apoio da tecnologia, remotamente a gente consegue Pode, muita pode coisa, ajudar. né? A gente pode ajudar e já deixo à disposição o nosso gabinete, tá? E para vocês aí, cidadãos e cidadãs de Formosa do Rio Preto, acompanhe o meu trabalho, mesmo que não é do município daqui, nós temos aí uma unicidade de ações em prol da gestão pública que ela se repete em todos os municípios, em todo o Brasil, em todo o mundo, que é o quê? O bem comum do povo. Show de bola, Gabriel. Aprendi muito com você. Satisfação. Tenho certeza que Conte comigo. essa Vamos entrevista para vai ser um cima. sucesso.